Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre o magnésio no solo. Primeiramente, algumas generalidades. O magnésio foi descoberto em 1755 pelo cientista escocês Joseph Black, na cidade de Magnésia, na antiga Tessália. O símbolo químico é Mg, número atômico 12, massa atômica 24, raio iônico hidratado 0,428 nanômetros. Nas condições normais de temperatura e pressão, ele ocorre no estado sólido. E na crosta terrestre é o oitavo elemento mais abundante. Na solução do solo, ele vai ocorrer como magnésio 2+, que é a forma disponível para as plantas. Nas plantas, entre outras funções, ele compõe a molécula de clorofila. E nos animais ele é muito importante para a estrutura óssea. No solo, ele vai ocorrer sob diversas formas. Aqui vamos apresentar as principais. Temos então o magnésio na estrutura de minerais primários. Alguns são muito importantes no solo porque eles vão sofrer intemperismo e devido à alta concentração de magnésio que eles possuem, o magnésio então vai ser liberado para a solução do solo. Então aqui temos minerais como piroxênios, anfibólios, esses que estão aqui na imagem, olivina, turmalina e a biotita. O magnésio também vai ocorrer nos minerais secundários, que são aqueles resultantes do intemperismo dos minerais primários. Então temos minerais secundários como micas, a montimorilonita, ilita, que são minerais 2:1, clorita e a vermiculita, também um mineral 2:1, muito importante, portador de magnésio, como a gente percebe nesta fórmula química. Ele vai ocorrer também sob as formas de carbonatos e sulfatos, como a dolomita, que é um carbonato de cálcio e magnésio, aqui uma imagem deste mineral, e ele é utilizado pelas indústrias para fazer os calcários. Aqui uma demonstração de um produto final da dolomita, sendo aplicado aqui esse calcário no solo através de máquinas. Também temos magnesita, que é um mineral também portador de magnésio, um carbonato, que também é utilizado para fazer os calcários. E a epsomita, conhecida como sal amargo, que é um sulfato de magnésio heptahidratado. E é claro, não poderíamos deixar de falar sobre a forma trocável, o magnésio trocável, que é muito importante para as plantas, porque esta forma é praticamente disponível. Esta é a forma adsorvida na superfície dos colóides e pode ser liberada facilmente para a solução do solo. A forma trocável corresponde a 5% do magnésio total e contempla entre 4 e 20%
da CTC do solo, sendo a terceira forma mais abundante no complexo de troca. Aqui é uma representação de um coloide repleto de cargas negativas, onde vão estar adsorvidos os cátions, entre eles o magnésio 2+. E o magnésio disponível, que é justamente aquela forma que está à disposição das raízes vegetais, é a forma que está na solução do solo, também chamado de fator intensidade, cuja concentração é muito baixa, ocorrendo na faixa de 2 a 5 milimoles. E aqui apresentamos algumas condições para a ocorrência de deficiência de magnésio no solo. Então temos 4 condições básicas. A primeira é o pH, as condições de acidez. Quando o pH for menor do que 5,4, vamos ter então deficiência. Também quando o magnésio ocorrer em menos de 6% da CTC do solo, ele também vai estar deficiente para as plantas, ou seja, não vai estar disponível. Também quando o solo apresentar um alto teor de potássio, podemos ter deficiência. Essa relação, por exemplo, quando estiver maior do que 4, já pode ocorrer a deficiência, porque vai haver uma inibição competitiva da absorção de magnésio pelas plantas. E é claro, quando ele estiver em baixas concentrações no solo. Quando essa concentração ocorrer na faixa de 48,6 miligramas de magnésio por decímetro cúbico, o que corresponde a 4 milimols de carga por decímetro cúbico. Então, essas são as condições para a ocorrência de deficiência de magnésio no solo. E após essas considerações, nós podemos agora apresentar e discutir o ciclo do magnésio no sistema solo-planta. Vamos fazer isto com base nesse esquema, que representa o ciclo biogeoquímico do magnésio em um agroecossistema. Este esquema foi idealizado por Castro e colaboradores em 2020, que são pesquisadores da Embrapa Soja. A ilustração é de autoria de Juan Francisco Firmano, também da Embrapa Soja. Neste ciclo, o compartimento-chave é a solução do solo. Aqui, o magnésio se encontra sob a forma do cátion divalente Mg2+. E daqui, ele entra e sai sob diversas formas, dependendo dos fatores e processos envolvidos no ciclo. Existem 3 saídas definitivas, através das quais o magnésio é afastado definitivamente do ciclo. São elas a exportação pelas colheitas, as perdas por erosão e a lixiviação. Agora, uma das principais formas de saída temporária
do magnésio da solução e a mais importante do ponto de vista agronômico é a absorção pelas plantas. Assim, após absorvido, o magnésio atua em funções estruturais e metabólicas nas plantas, como, por exemplo, participando da molécula de clorofila e ativando diversas enzimas. Uma parte do magnésio absorvido e assimilado é perdida definitivamente do ciclo pela colheita, mas a maior parte retorna ao solo por meio da incorporação de resíduos orgânicos provenientes, é claro, das plantas e dos animais. Esses resíduos formam a matéria orgânica do solo, que sofre o processo da mineralização, executado por micro-organismos heterotróficos, tais como fungos e bactérias, e assim o magnésio que antes estava na estrutura desses organismos, agora volta para a solução do solo, sob a forma de Mg2+. Esta é uma fase relativamente rápida do ciclo, sendo uma etapa integrante do chamado ciclo biológico ou ecológico do magnésio. Outra forma de saída temporária ou reversível é o processo da adsorção, quando o magnésio da solução é retido nas cargas negativas dos coloides do solo, assumindo assim a forma de Mg2+ trocável. Esta adsorção é relativamente fraca e, dependendo de fatores edáficos ou biológicos, o magnésio trocável pode voltar para a solução do solo pelo processo inverso da adsorção, que é a desorção. Este processo da desorção pode acontecer, por exemplo, por meio do fenômeno da troca iônica, quando as raízes das plantas jogam prótons ou outros compostos carregados positivamente na solução do solo. E estes, por efeito de concentração, deslocam o magnésio trocável da superfície dos coloides para a solução do solo, sendo assim absorvido pelas plantas. Como dissemos no início, o magnésio pode também sair da solução de forma definitiva por meio de processos de perdas, como a erosão e a lixiviação. Por exemplo, em solos que apresentam baixa CTC, ele não é retido pela fase sólida, ficando livre para ser lixiviado no perfil do solo. Isto pode acontecer em regiões com altas taxas de precipitação pluviométrica e em solos com textura grosseira. Estimativas mostram que as perdas por lixiviação podem chegar a 30 kg por hectare por ano. Também, anualmente,
milhões de toneladas de magnésio do solo são perdidas definitivamente do ciclo pelo processo da erosão, decorrente de fatores antrópicos ou naturais. Por exemplo, o manejo inadequado do solo, que pode acarretar sérias perdas por erosão. Uma forma mais lenta de entrada de magnésio na solução do solo é por meio do processo do intemperismo, quando minerais presentes nas rochas sofrem o efeito de fatores de formação do solo, liberando aos poucos o magnésio contido em sua estrutura para a solução do solo. Este magnésio, aqui da estrutura de rochas e minerais, é conhecido como magnésio não trocável. Esses minerais se transformam em minerais secundários, como as argilas silicatadas, continuam intemperizando esses secundários, dando origem finalmente ao magnésio trocável, que fica aqui na estrutura, na superfície, aliás, dos coloides do solo. Inclusive, esse magnésio pode voltar para a forma não trocável, por meio do processo da fixação, quando ele fica retido aqui entre as camadas dos minerais de argila, principalmente as argilas expansivas do tipo 2:1. Mas essa rota da liberação é relativamente comum e frequente. Inclusive é o que explica o fornecimento de magnésio pelo processo posterior da dessorção para a solução do solo. O ciclo, então, continua nos agroecossistemas, quando plantas melhoradas, que são altamente agressivas na absorção de magnésio, absorvem ou esgotam o magnésio da solução do solo. Então, entra em ação o processo antrópico, que é pelo uso de fertilizantes e corretivos, assumindo então uma importância fundamental no ciclo. Estamos falando, é claro, de agroecossistemas. Assim, por meio de manejos como aplicação de calagem e adubação, uma grande quantidade de magnésio é adicionada à solução do solo. Isto é particularmente relevante em solos tropicais, altamente intemperizados, onde a acidez e a CTC são altamente desfavoráveis para a permanência do magnésio em altas concentrações aqui na solução do solo. Para fazer esta aula, usamos como principais referências essas publicações: o livro de Malavolta, Elementos de Nutrição Mineral de Plantas, edição de 1980, o livro Nutrição Mineral de Plantas, da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, e o livro de Epstein e Bloom, Nutrição Mineral de Plantas. Era isso que nós tínhamos a falar sobre o magnésio no solo. Vejo vocês então na próxima aula. Muito obrigado e tchau!